começar a acabar com o mundo unipolar... Demais, né? Quem vai poder sustentar por mais tempo essa guerra? Porque os Estados Unidos são lá bilhões. E tão longe. Não tão longe, mas tudo bem, mas tem que desembolsar, né? Tem um apoio militar, tem grana. Sim. A Rússia também tem despesas militares, mas ao mesmo tempo a Rússia mas é barato, está custando barato, Leonardo. Isso é um tema que eu não sei se nós abordamos já. Ainda não. Está custando muito pouco a Operação Z para a Rússia. A última cifra que a gente tem é uma cifra da semana passada. 4 bilhões de dólares. Não é nada. Os Estados Unidos e a União Europeia já gastaram mais de 50 bilhões, fora os 40 bilhões que foram prometidos pelo boneco de pano, e o Rand Paul, o senador de Kentucky, vetou essa semana. Você viu isso? Né? Fez um carnaval gigantesco. E ele explicou por que ele vetou. Ele falou, escuta, esse dinheiro, por que não vai para quem está morrendo de fome aqui no meu país? E vai para lá. Simplíssimo. Né? Mas está custando muito pouco. E o mais extraordinário é que o superávit comercial da Rússia bateu recorde. Abriu. Eu ia chegar nesse ponto. O barril do petróleo agora está $110. Né? Exatamente. Então... Continua subindo. Superávit comercial. A Gazprom tem um lucro ridículo em petróleo e em gás nos dois, um dos maiores lucros dos últimos anos. Ou seja, para eles não está custando nada. E a história do Nord Stream 2, como a gente já conversou antes, já foi pago para a Gazprom. A Gazprom não perdeu dinheiro com o Nord Stream 2. Quem vai perder dinheiro e que vai ficar muito puto, e aí eles vão, como é que chama, acionar o governo alemão, vão entrar com uma ação legal contra o governo alemão, é o consórcio que ia se beneficiar do Nord Stream 2, onde tem empresas alemãs, austríacas, holandesas, etc. Isso é uma história que vai rolar super pesada daqui para frente. E os caras em Berlim, obviamente, como eles não pensam nesse tipo de coisa, eles não pensam em blowback, né? Eles reagem instintivamente, com o joelhinho balançando, né? Como a gente diz. E aí eles... Por exemplo, toda essa palhaçada das sanções de 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, silenciosamente, sem dizer para ninguém, na verdade a Comissão Europeia está aceitando o pagamento de gás em rublos. Apenas você não pode dizer que você está pagando em rublos. Segundo a versão da Comissão Europeia, a gente vai lá e abrir uma conta e a gente paga em euros na conta do Gazprom Bank. E eles fazem um negócio lá e transformam em rublos, e aí a gente tem o nosso gasto. É o famoso me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Felipe Tavares está dizendo o seguinte, olha, sim, eu sei, vi coisas terríveis, vi crimes de guerra, e repito, todos os crimes que vi com os meus próprios olhos foram cometidos pelos militares ucranianos, não pelos russos. Corretíssimo. Disse Adrien Bocquet à imprensa francesa. Ele está trazendo... Nossa, esse negócio... Vocês não fazem ideia como esse vídeo foi censurado aqui. Você só acha em alguns canais na internet. Eu acho que foi censurado no YouTube francês também. O problema é que está começando alguns correspondentes franceses estão começando a voltar e estão começando a contar o que eles viram, e vai chegar uma hora que você não tem mais como aplastrar essa história. Né? Isso é o começo. Por exemplo, Azovstal é diferente, porque não tinha ninguém em Azovstal, só fora. Mas eles vão começar a escutar os depoimentos de quem estava em Azovstal e eles vão contar o que estava rolando mesmo. Esse mesmo, exatamente. Nazistas em todos os lugares. É exatamente isso que ele disse. Não, e essa entrevista aqui da Sud Radio, esse cara é muito conhecido, esse carequinho, o jornalista. Eu não estou lembrando, eu já vi, ele fez várias entrevistas com os presidenciáveis agora. Sim. É um dos jornalistas mais respeitados aí da França, né? Pois é, mas eles estão sendo boicotados de todos os... Nossa! Esse soldado que lutou lá disse que o massacre de Bucha foi feito por ucranianos. Foi, exatamente. E como é que chama? O stage management, né? Como a gente diz no cinema, foi americano. Olha, você bota esse cadáver aqui. Olha, nessa posição aqui. Ele tem que estar olhando para aquele lado. Foi coordenado pelos americanos. É como se fosse uma série da Netflix, na verdade. Né?
Mas eram mortos mesmo, não eram atores, eram mortos. Né? Sim, mas o problema é que esses caras foram assassinados pelos próprios ucranianos, porque eles estavam sendo acusados de serem colaboracionistas. Porque eles estavam portando aquela braçadeira branca que os identificava para os russos como civis e dialogáveis. Do ponto de vista dos neonazis ucranianos, traidores, colaboracionistas. Aí eles mataram um monte de... Exatamente. E aí venderam como se fosse, como é que chama? Um massacre perpetrado pelas forças russas que nem estavam em Bucha quando isso aconteceu. E isso também já foi provado em N websites. O problema é que tudo isso é censurado, Leonardo. É tudo censurado. Tanto que essa história não prosperou, né? Na verdade. Houve uma Exatamente. ordem de comando. Ficou tão embaraçosa que não tinha como prosperar. E tiraram, né? É engraçado. Esse plano não deu certo, vamos tentar um outro daqui a algum tempo. Vamos tentar um outro. Por exemplo, tá rolando em vários canais russos do Telegram essa semana de que eles vão querer fazer um Bucha 2, mais cedo ou mais tarde. Mas ninguém ainda tem uma evidência concreta de quando isso pode acontecer e onde. Mas é a única arma, entre aspas, que sobrou para essa desagregação acelerada do exército ucraniano e dos batalhões Azov, Aidar, neonazis em geral, são operações de mídia. E essas operações de mídia também já foi provado, entre outros, pela moçada do Grey Zone em Washington, é coordenada por agências de PR americanas, especialistas em coordenar fakes de grande impacto de massa. A única coisa que sobrou para eles não têm mais capacidade de luta. Você vê todo dia, como é que chama? Comunicações interceptadas de soldados ucranianos. As comunicações são interceptadas pelos russos, depois eles publicam. Os caras reclamando que não tem mais o sistema de cadeia de comando, que os comandantes são todos uns loucos totais, que não existe mais nenhuma ordem específica, que eles estão sendo utilizados como bucha de canhão. Isso, vários deles. Nos recusamos a ser utilizados como bucha de canhão. Nós somos ucranianos patriotas, queremos lutar pela liberação da paz, aquela história, mas não vamos ser usados como bucha de canhão, sabendo que a gente vai morrer. E não tem nenhum plano por trás. Esse negócio está se espalhando com uma velocidade imensa, muito, muito rápido. Especialmente porque agora chegou no X da questão, que é o caldeirão grande e os mini caldeirões no Donbass, que é o que vai acontecer nas próximas semanas. Pode ser que a gente tenha uma resolução até o meio de junho ou fim de junho, e esses caras todos tenham sido ou exterminados ou como é que chama? Ou se rendendo nos diversos mini caldeirões do Donbass. Ou pode ser que se prolongue se os americanos conseguirem infiltrar armas dentro desses caldeirões, o que a gente acha muito difícil, porque tudo está esquadrinhado pelo electronic warfare, né, a guerra eletrônica russa. Eles sabem da onde veio, o que veio da base de Ramstein, que foi para a base tal na Polônia, em que comboio de caminhões atravessou, em que depósito está, etc. Aí eles soltam, um quinzal em cima e acabam com tudo. Que é o que eles estão fazendo. E o que entra, eles destroem, exatamente isso que você falou. Né? Entra, eles destroem. Entra e destrói. Ou seja, ninguém sabe a quantidade, talvez ínfima, especialmente daqueles canhões Howitzer, que os americanos, uma batelada que eles acabaram de transferir para os ucranianos, vão chegar no Donbass. E do ponto de vista humano, até quando a Ucrânia vai ter soldados efetivamente? Eles não têm mais. Eles fizeram uma convocação monstro, porque não tem mais soldados. Ou seja, o pessoal que foi convocado, que está se alistando agora, eles não têm experiência militar e eles vão ser jogados num front super perigoso como bucha de canhão. Então ninguém está querendo se alistar também. Justamente por informações interceptadas pelos russos, está sendo um fracasso. Porque os ucranianos já perceberam que... Bom, para você ter uma ideia, as forças de elite estão sendo dizimadas. Em Mariupol, digamos, eu não sei em percentual,
definitivas, mas uma boa porcentagem das forças de elite do Azov estava em Mariupol, morreu. No exército ucraniano não, digamos, neonazi, as forças de elite estão todas nesse caldeirão e mini caldeirões em Donbass. Vão desaparecer também. Depois disso não vai ter mais nada, Leonardo. Vai ser segundo, terceiro, quarto, quinto escalão. Aí os russos vão apertar o... Como é que chama? O dial da dor, né? Aqui, dor 0 a 100, eles vão começar a aumentar a dor para 70, 80 e vão ir atrás de cada uma dessas formações em todo o leste, norte, nordeste, leste, sul da Ucrânia. E aí vai ter a terceira parte dessa história, que vai ser o avanço para Odessa, que é o que vai vir depois de Donbass. Ou seja, essa história vai continuar rolando por pelo menos meses. E aí vai chegar um ponto, eu diria, entre setembro, outubro, novembro, onde vai ter a conjunção entre a guerra que não acaba, a impossibilidade do Ocidente de soltar mais sanções, porque não tem mais nem o que sancionar, a economia russa impermeável, o rublo subindo, os chineses apoiando por trás, a quebra das cadeias de produção globais e as eleições americanas do midterms em novembro, onde os democratas vão tomar uma cacetada dos republicanos. Tudo isso junto, você imagina? Vai ser um perfect storm. O cenário que você está traçando aí, na verdade, é catastrófico, né? É absolutamente catastrófico. Olha, hoje eu vi um negócio, Leonardo, sensacional. E esse fim de semana eu vou continuar vendo em outros detalhes. É um mapa do... Como é que chama? É um site que faz tracking de cargueiros no mundo. Tem um mapa deles, de toda a costa leste da China, incluindo Taiwan e incluindo a costa sudoeste da Coreia do Sul. A quantidade de cargueiros parados é um negócio tão absurdo que você não consegue nem ver o mar no mapa. Tem pontinhos, é um pontinho do lado do outro. São cargueiros que estão estacionados, imobilizados, não carregados, por todas as razões que a gente possa imaginar, que aí você olha esse mapa, que é a primeira coisa que você pensa? A quebra total das cadeias de produção entre o leste da Ásia e o oeste da Califórnia. E aí um amigo meu estava me dizendo hoje de manhã, você não viu o mapa em Long Beach, Los Angeles e na costa da Califórnia? Não é tão escandaloso como o mapa da China, mas é a mesma coisa também. Cargueiros parados, estacionados e mobilizados. Ou seja, os produtos não estão vindo da fábrica do mundo e chegando na maior potência consumidora do planeta. Essa é uma das causas da inflação mundial. Justamente, é uma das causas diretas da inflação. Aí, quando você olha o mapa, assim, esse mapa explica toda a história. Eu nunca vi um negócio desse. É um congestionamento de cargueiros parados. É um negócio inacreditável. Eu botei algumas fotos aqui, Pepe, da rendição, né, de Mariupol, porque são fotos que não circularam muito na imprensa brasileira. Ótimo você ter colocado. Mas saíram muito na imprensa internacional, tal, jornais árabes aqui jornais árabes deram. Sim. Exatamente. Mas esse ponto aqui do Lucas é bem interessante, eu queria trazer para você o seguinte: como é que o Zelensky se mantém no poder, quer dizer, diante de tanta destruição, né? Ele está perguntando, os russos não capturam, não obrigam a se render, não é o objetivo? Não, é porque não interessa para os russos. Não, sim, mas mesmo que não interesse para os russos, pode interessar os ucranianos. Né? Os ucranianos estão vendo o país sendo devastado. Será que não tem uma elite militar ali, quer dizer, que seja capaz de... Não, tem uma elite... o lado legal da sua pergunta é que tem uma elite militar do Armed Forces, das Forças Armadas Ucranianas, que está em revolta. A gente não sabe até que ponto. Só quem é insider lá dentro e tem fontes lá dentro, né, contra esses fanáticos da SBU, da Gestapo e os neonazis, que, segundo eles, inclusive segundo os militares ucranianos, mantêm o Zelensky como refém. E isso é verdade. O Zelensky, a incapacidade do Zelensky, ele não tem margem de manobra para fazer nada, a não ser
posar e achar que ele está justamente no meio de uma série da Netflix. Nada. Ele não pode fazer nada. Essa semana ele foi ovacionado em Cannes, né, no Festival de Cannes. Eu quase caí da cadeira quando eu vi. Eu estava vendo ao vivo a cerimônia de inauguração. Eu cobri Cannes durante muitos anos, né? E eu tenho memórias absolutamente extraordinárias, alguns dos filmes mais extraordinários que eu já vi na vida, eu vi lá pela primeira vez, naquelas famosas sessões das 8h30 da manhã, sabe? A sessão da imprensa das 8h30 da manhã e tal. Era um ritual sagrado um negócio desse. Aí você via o último filme do Kieslowski, o último filme do Theo Angelopoulos, sabe? Como é que chama? O filme do Clint Eastwood sobre o Charlie Parker, sabe? Coisas absolutamente sensacionais. O filme do Godard, quando ele levou uma torta na cara. Pô, é outra época, né? Você estava na frente da Mônica Witt, da Dominique Sandar, da Catherine Deneuve e tal. E hoje, imagina, hoje você bota uma coisa como essa, um comediante de quinta, falando orwellianamente numa tela para a sala escurecida de Cannes, com todos os convidados. Mas quando eu vi, eu fiquei muito impressionado. Eu imediatamente fiz uma comparação com Orwell e com aquele famoso comercial filmado pelo Ridley Scott, baseado em Metrópolis e no cinema russo, e com tons orwellianos também. Muito impressionante. E uma degradação absoluta da dita classe artística francesa, né? Ou seja, só sobrou isso, Leonardo. Posar, aparecer para os wokes e para o cancel culture generalizado, mas poder prático na mão de decisão ele não tem nenhum. As ordens vêm todas dos americanos. Inclusive, já vazou, na verdade, o que antes era um rumor e agora já é uma informação, de que os americanos estão mandando uma missão para Kiev para tomar conta totalmente. Ou seja, Kiev vai ser controlada diretamente em Kiev por um comboio americano. Ou seja, o Zelensky vai ser o fantoche posando, etc. E tal. O que ele já é, porque quem dá as ordens não só são os americanos, mas ele tem que responder à pressão do SBU, a Gestapo, e dos neonazis, entre outros com Kolomoisky por trás. Ou seja, ele não decide porra nenhuma. E se ele começou a pensar no começo da... Vocês devem lembrar quando começou aquele processo de encontros de delegações russas e ucranianas, né? O último dos quais foi em Istambul, justamente. Quando eles começaram a... Olha, até os russos começaram a falar, olha, já tem alguns pontos onde a gente está começando a achar um acordo. Foi imediatamente cortado. Não foi cortado pelos Zelensky, foi cortado pelos americanos. E pelos SBU, Gestapo e pelos neonazis. Ou seja, ele é uma mera... É um bonequinho. E ele é comprado pelas elites europeias em bloco, como no Festival de Cannes, como se ele fosse o representante do povo ucraniano. E lutando pelo povo ucraniano. Ou seja, o embuste é de uma sofisticação tão grande que iludiu todas essas ditas elites bem educadas, cultivadas e viajadas europeias. É inacreditável. Né? É inacreditável, mas talvez consiga se manter na Ucrânia, eu não sei, quer dizer, muito dinheiro chegando também para apoiar. Eu Bom, não sei se eles estão conseguindo. A gente nem falou da grana, né, Leonardo? Da grana, como é que chama? Black, que está rolando, né? Exatamente, quer dizer, talvez tenha um sistema de compra de apoio, né? De compra de apoio militar, de milícias, de tudo isso, para que ele se mantenha protegido. Mas sem a menor dúvida. E o Kolomoisky está por trás também, né? O Kolomoisky, não se esqueça, é um bilionário, como o Akhmetov, que é o ex-dono de Azovstal, né? Que ele acabou de perder. Pô, esses caras têm poder de fogo financeiro, né? E tem ligações com essas máfias ucranianas internacionais, inclusive a máfia ucraniana em Nova York, por exemplo, que é super poderosa, tão poderosa como a máfia russa em Nova York. A máfia ucraniana é super barra pesada. Tem grana rolando também. Interesses. Se desmembrar a Ucrânia, quem que vai sobrar para nós? Aí o meu clã vai ficar com o quê? Eu não quero esse pedaço
sem nada do lado de Kiev. Eu quero um pedaço ali do lado do oeste da Ucrânia. Velho. Ah, mas e os poloneses estão chegando? Ou seja, uma debacle mafiosa numa escala absolutamente inominável, onde agora os chacais e as hienas estão brigando entre si, né? Para ver quem fica com os espólios. Por exemplo, já perceberam que norte, nordeste, leste, sudeste e sul da Ucrânia acabou. Vai ser Novorossia. Essa Novorossia pode ser uma república independente, pode ser uma série de repúblicas agregadas, ou podem fazer partes da Federação Russa se houver vai haver referendos. Os caras já falaram. O cara de Kherson já falou, vai ter um referendo aqui. Se as pessoas votarem que a gente quer se anexar à Rússia, é isso, é a vontade popular. Então, os ucranianos mafiosos já perceberam, o que vai sobrar para a gente? São muitas coisas acontecendo simultaneamente, né? Hoje o George Bush estava recebendo na Casa Branca os líderes da Suécia e da Finlândia, dizendo que a OTAN é mais necessária do que nunca. Ontem à noite, teve a gafe do George W. Bush. Mas você viu a gafe freudiana do século? A gafe freudiana do século, exatamente. Uau! Então, e aí a gente está tendo uma revelação total, né? Quer dizer, praticamente foi uma confissão da brutal invasão do Iraque. Pois é! Nossa, mas eu queria que o Lacan tivesse vivo. O Lacan ia fazer um ensaio de 500 páginas sobre isso. A gente falou sobre isso, teve um transbordamento psicanalítico. Um transbordamento lacaniano. Né? Mais ou menos na noite de ontem. Agora, assim, Pepe, olha só, a gente está indo para um contexto de catástrofe econômica, olhando aí os indicadores, inflação, etc. e tal, uma transformação geopolítica total, mas a sensação que a gente tem aqui na América Latina é muito menos intensa do que na Europa. Na Europa, há uma dominação total, como se fosse uma ocupação, todos os países estão sendo tomados. A gente fica observando... a gente fica observando... Essa dominação vai chegar aos outros países também, porque a América Latina está num contexto assim, tem até gente aqui no Brasil pensando, por exemplo, que o Brasil vai poder se manter equidistante entre os blocos, ficar mais ou menos neutro. Aparentemente, a gente está num estágio de ocupação total da Europa pelos Estados Unidos. Total, sim. Agora, e a América Latina escapa, sobra, ninguém lembra, a gente está no fim da fila, como é que é a situação da América Latina? Não, é o que... eu diria que é o que a liderança russa, chinesa, acoplada, está pensando a médio e longo prazo. Nós temos que chamar todos esses para o nosso campo, porque o mundo vai estar inexoravelmente dividido entre OTAN e o resto. Ou seja, quais são os líderes do resto, entre aspas, dos 88%? China e Rússia, membros dos BRICS. E aí é que entra, Leonardo, a importância do Wang Yi falar abertamente agora. Agora é aberto, nós queremos ampliar os BRICS. Então vai rolar. Não, é muito importante o que você está falando, Pepe, porque você está dizendo o seguinte, os BRICS estão virando o resto. Né? Os BRICS são o resto do mundo fora da OTAN. Exato. Sabe como eu vejo o papel desse BRICS Plus? O que o movimento não alinhado nos anos 50 não conseguiu. Você lembra do Nona Mas o movimento não alinhado não tinha as potências que tem hoje. Exatamente, não tinha. Hoje é um movimento de potências. Hoje é um movimento liderado pela maior potência econômica e pela principal potência militar. É outra história. Exatamente. E quando você vê o Wang Yi falando, nós queremos os... Aí é outra história. Porque aí vai ter esses grandes outros líderes de médio e médio-alto porte do G20, Brasil incluso, e os outros também. E, por exemplo, o Irã, que é um líder no oeste da Ásia, pode ser parte dos BRICS também. O Irã agora não está mais sob sanções da ONU, pode ser parte dos BRICS, tranquilamente. E ainda por cima, o Irã e a China têm um contrato de 25 anos a longo prazo estratégico. O Paquistão, sem dúvida. Ou seja, os chineses estão olhando a expansão que eles coordenaram na Organização de Cooperação de Xangai
Eles querem uma mesma expansão dentro dos BRICS e eles querem imbricar os BRICS com a Organização de Cooperação de Xangai. É uma coisa de uma... É sofisticado, mas é totalmente chinês na maneira de pensar. É um jogo de Go. O jogo de Go, você vai cercando o inimigo. O inimigo, todo mundo, a gente sabe quem é. Para cercar o inimigo, você precisa de muitas peças. Onde estão essas peças? No sul global. E você pega as principais peças do sul global, você vai cercar o inimigo. Quem vai eu não sei se você viu uma entrevista do William Burns no Financial Times essa semana também. Ele falou, olha, não, a Rússia é só uma etapa, o inimigo real é a China. Ele falou assim. Não, não é isso, Leonardo. Ele falou o que está na doutrina de segurança nacional americana. É muito sério o que ele disse, porque ele falou em termos quase coloquiais, como você disse. Numa entrevista Financial Times, ele fala coloquialmente, né? Olha, o inimigo mesmo é a China. E para a elite americana, o inimigo principal é a China. A China sabe e a Rússia sabe. E a China sabe que se a Rússia é desmembrada, se tem câmbio de regime em Moscou, se Putin é assassinado ou tem regime change, etc., se entra um Yeltsin 2.0, se os oligarcas têm mão livre de novo, como é que chama, interligados com o sistema financeiro internacional e os BlackRocks, Vanguards, State Streets e companhia juntos, o próximo é a China. Porque aí vai acabar Power of Siberia 1 and 2, vai acabar parceria estratégica a longo prazo, vai acabar, como é que chama, integração militar, vai acabar uma união bem próxima dentro da Organização de Cooperação de Xangai e dos BRICS, por aí vai. Ou seja, isso é para demonstrar como, para a liderança russa e para a liderança chinesa, por motivos que são interligados e pelos próprios motivos nacionais de cada um, a parceria estratégica é um negócio, para eles é um negócio, é um casamento de ferro. Não pode ser quebrado, de jeito nenhum. E você tem que apoiar o seu parceiro, seja como for. Ainda que para os chineses isso é um passo extremo, Leonardo, e vocês, porque a política externa chinesa não funciona assim. É uma política externa passiva e reativa. Eles vão ter que ser mais ativos agora. Pela primeira vez... Bom, eles agora podem, porque eles têm todo o poder financeiro por trás, eles têm uma área de influência enorme no leste da Ásia, na Ásia Central, no Oriente Médio, com os fornecedores de energia, etc. e tal. E eles têm as suas simpatias latino-americanas, enormes simpatias pela África inteira, etc. Então, agora eles estão construindo o capital para poder se expandir e poder apoiar a Rússia, mas sabendo ao mesmo tempo que tem que ser extremamente discreto, porque o próximo passo vai ser um pacotão monstro de sanções americanas anti-China. Eles sabem disso perfeitamente. Vai ser muito pior do que o Trump tentou fazer. Muito, muito pior. Muito, muito pior. Vai ser. O Trump estava querendo destruir a Huawei e não conseguiu. O próximo pacote vai ser para destruir toda a indústria chinesa, se os americanos puderem. Não vão poder, mas vão tentar. Tá? Então, por isso que é importante, porque essa união BRICS Plus, BRICS expandido, que vai se unir com a Organização de Cooperação de Xangai, que vai se unir com a União Econômica Euroasiática, que o principal poder é a Rússia, que vai se unir com as novas rotas, o projeto das novas rotas da seda, os investimentos produtivos nas novas rotas da seda, incluindo o sul global. Tudo isso caminhando para o mesmo caminho é o jogo de Go chinês com participação russa para cercar o inimigo. Por isso que aí eu acho que o papel do Brasil e da América Latina vai ser super importante, assim como todos os africanos, nessa próxima etapa, que vai ser, olha, está aqui o nosso novo sistema monetário financeiro anti-Bretton Woods. Vocês estão dentro ou vocês estão fora? Ou seja, vai ter incentivos para a América Latina, para a África, para o Oriente Médio, para o Sudeste da Ásia de se unir. Né? O Pepe, talvez a gente esteja vivendo o momento mais importante da história da humanidade aí nos últimos 300 anos, talvez. Olha, voltando a um dos meus livros favoritos, que é o Reorient, do André Gunder Frank.
Ele basicamente passa o livro inteiro dizendo isso. Olha, está tendo um pequeno intervalo de, no máximo, 250 anos de dominação ocidental, baseado na rapina neocolonial, basicamente, de todos eles. Império Britânico, franceses, holandeses, espanhóis, portugueses, etc. E tal. Isso vai acabar. O que está acontecendo agora, ele escreveu esse livro, se não me engano, no fim dos anos 90. O que está acontecendo agora é a emergência da Ásia, a reemergência da Ásia e a reemergência da Eurásia, que sempre condicionou os principais fatores geoeconômicos da história desde tempos imemoriais. A gente está voltando para isso agora. Agora, Leonardo, vai explicar isso num jantar em Washington, para ver o que te acontece. Se você sobreviver ao jantar, né? Pois é, se sobreviver ao jantar. O Pepe, olha só, tem um batalhão aqui de perguntas aqui, na verdade, quer dizer, Seleciona o top 3, segundo você. Não, o top 3 não dá, porque aí eu não posso discriminar. Não discriminar, não. Você pede desculpas para a moçada aqui. E aí a gente faz uma outra live usando as perguntas, por exemplo. Se você tivesse tempo para a gente fazer uma live só de perguntas aqui, Pepe, aí a gente vamos fazer aqui horas. Vamos fazer isso. A próxima vai ser só de perguntas? Vamos fazer isso. Então, a próxima é quando? Amanhã? Não, a semana que vem eu vou ter uma semana maluca. Começo de junho, pode ser, talvez? Mas aí eu tenho que salvar essas perguntas aqui, porque tem muita pergunta. Salva as perguntas, então. Bom, vou passar por algumas delas aqui, como essa aqui que acabou de chegar do Renato. Estados Unidos capitalistas vão destruir a galinha dos ovos de ouro. A China seria um levante popular sem precedentes dos pequenos empresários. Os Estados Unidos não produzem mais, né? Exatamente. E esse no fundo, como é que eles vão fazer esse descasamento, né? Não tem como. A inflação baixa era a China. Na hora que a China, na verdade, para, né? A inflação ainda, explode. Leonardo, os Estados Unidos não produzem, como ele disse muito bem, os Estados Unidos não produzem absolutamente nada a não ser armamentos e, como é que chama? Produtos virtuais financeiros, que não é economia produtiva, e, como é que chama? Big Tech. Só isso. Eles não produzem mais. Produtos palpáveis, esses que estão encaixotados nesses cargueiros ao largo de Xangai, né? Parados. Nada é fabricado nos Estados Unidos. Nada. Eles não têm como. As economias estão completamente interligadas. Vocês devem lembrar que a maior parte das sanções do Trump foi em bumerangue, né? Elas atingiram principalmente produtores americanos em vez dos chineses. Teve casos, por exemplo, como a Huawei, que foi muito forte, porque eles pegaram o ponto fraco dos chineses, que eles não têm autossuficiência em produção de semicondutores de última geração. E aí eles puderam ir em cima de Taiwan, ir em cima da Coreia do Sul, e aí a Huawei sofreu. Mas eles vão se recuperar, porque eles vão terminar fabricando esses semicondutores na China mesmo. Vai demorar um pouco, mas até 2025 eles recuperam. Diga. Pepe, olha só, eu vou ler uns comentários aqui, vou ler alguns só para aí você depois avalia o que vale a pena comentar. Tá bom. Felipe Carvalho dizendo assim, a Rússia tem que tomar toda a costa da Europa no Mar Negro, inclusive o Bósforo, para a sua segurança. Oh my God. O Bósforo tem algumas perguntas assim. Mas sobre... o Bósforo não vai rolar. Tem algumas perguntas sobre risco de guerra, também uma nova guerra com os países bálticos, né? Depois desses movimentos da Finlândia. Se é possível que isso aconteça, Cláudio. Não, eles vão arregar. Respondendo rapidamente a pergunta, eles vão arregar. Quando eles perceberam que vai ter Kinzhals, ou Zircons, ou Sarmats hipersônicos com ogivas nucleares apontados para eles vão arregar, os dois. Assumindo, veja bem, que eles entrem. Não é garantido, hein? Essa história da Turquia, da Croácia e talvez da Hungria, pode ser que corte completamente a possibilidade de eles entrarem na OTAN. Porque na hora que a população souber, né, que entraram para a OTAN e agora vamos botar equipamentos militares aqui na fronteira com a Rússia. Será que a população... Você vira um alvo imediatamente. Claro. Exatamente. Uma pergunta do Cláudio Alves aqui, está olhando para a Arábia Saudita, está dizendo, olha, Pepe, e se os Houthis do Iêmen aproveitarem para explodir alguns drones nas refinarias da Arábia Saudita? Era tudo que eu queria e nós queríamos todos. Nós somos todos Houthis. Somos todos Houthis. Nós somos todos Houthis. Seria lindo.
Tem aqui um comentário do Psychological dizendo que estamos agora vacinados contra a pandemia imperial de fake news. Edinho pergunta assim, o Zelensky, será que se esqueceu do fim de outro antigo herói Yankee, um tal de Saddam Hussein? O Cadu pergunta assim, será que os russos estão usando o melhor do seu arsenal militar? Não, ou não? Já falei, 7% e todas as armas de ponta estão por trás. Eles começaram a soltar aos pouquinhos. Essa semana eles começaram a soltar o tanque Terminator. Primeira vez. A gente viu fotos de Terminators indo para o front já. Ou seja, eles estão começando a soltar aos poucos. Na hora que eles soltarem, por exemplo, o Buratino, que é aquele lança-chamas múltiplo, que é um negócio absurdo, aí a barra vai estar pesada mesmo. Está muito longe disso. Por enquanto, eles acham que não precisam. O Pepe, a embaixadora, a futura embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, o nome dela é Elizabeth. Deus, como é o nome dela? Elizabeth Bagley, né? Bagley, alguma coisa assim. Puta, de onde ela veio? Onde ela estava antes? Você lembra onde ela estava antes? Ela foi uma financiadora da campanha do Biden, ela é da área empresarial. Isso. Eu acho que é daquela turma que chega para a diplomacia a partir ela não dos era negócios. Ela não era embaixadora antes. Isso, né? Ela vem do business, né? Então, business. E aí é o seguinte, ela prestou um depoimento no Senado, no Congresso dos Estados Unidos ontem, e disse o seguinte, o Brasil terá eleições limpas apesar do Bolsonaro, que foi uma fala assim, bem interessante, Sim. porque explicita, vamos dizer assim, um antagonismo Biden-Bolsonaro, vai ter a cúpula das Américas, o Bolsonaro está dizendo que não vai, e muitas pessoas vendo, bom, se vai ter eleições limpas, a consequência é o Lula vai ganhar, porque o Lula não perde uma eleição. Não perde uma eleição. E algumas pessoas fazem a leitura, bom, então é um apoio velado dos Estados Unidos. Não quer dizer nada. Ao Lula, não, eu sei, eu ia chegar. Quer dizer, essa leitura, então, é uma leitura apressada, né? Apressada, não quer dizer absolutamente nada. A gente tem que estar sempre relembrando a vocês todos que toda essa corja que está no poder dos Estados Unidos agora, lembre-se de 2016, eram eles. Lembram da, como é que se chama, de espionagem da NSA em cima de Petrobras, Dilma, etc. Tal? Eram eles. E não mudam. Não é assim que funciona. Não, mas mesmo que eles não mudem, será que não mudam as circunstâncias? Será que não mudam as condições? E eles passam, bom, vamos lidar, vamos, na verdade, negociar com os inimigos. Não é negociar, é impor a agenda deles, achando que eles podem, no caso específico e direto, impor a agenda deles, que é essa dominação OTAN literalmente global, em cima de alguém como o Lula. E eles acham que eles podem. Isso é que é o mais perigoso. Não tenho como qualificar o perigo dessa história. Mas eles não podem tentar isso? Tentar? Claro. Eles não só tentar, eles vão fazer isso, Leonardo. Eles vão impor a agenda deles a um governo Lula. E aí vamos ver a força do governo Lula de, na verdade, driblar. Você não pode ir contra o Império. Você sabe o que acontece quando você vai contra o Império. De driblar com uma sabedoria futebolística, na verdade. Né? Vai ter que ser mais ou menos. Especialmente porque o Brasil vai ter um papel muito mais ativo nesses novos BRICS, puxado pela Rússia e pela China. E aí o jogo de equilíbrio vai ser uau! O Lula pode pegar o telefone e conversar com o Erdogan, porque o Erdogan está se revelando um exímio equilibrista. Exímio. É uma coisa que, incrível, quando eu estava agora na Turquia, até um mês atrás, vários dos meus amigos kemalistas, olha só, eles falaram, olha, a gente não achava que ele tinha essa margem de manobra, esse swing. E é interessante, porque parece que ele pegou esse swing na hora que ele estava mais encalacrado. Ele está doente, tem uma séria possibilidade de, nas próximas eleições, no final do ano que vem, ele perder. Ou seja, está super encalacrado. E está se revelando agora, imagina, exímio negociador, imagina, ele deixa toda a OTAN babando em cada palavra que ele fala agora. Sensacional.
Acaba de chegar aqui a notícia, Pepe, da Reuters, né? Acabou de ser aprovado, então, pelo Congresso dos Estados Unidos o pacote lá dos 40 bilhões de dólares. Ou seja, passaram por cima do Rand Paul, coitado. Ele foi o único, né? Exatamente. Puta, então, mas ele conseguiu atrasar, né? De qualquer maneira. Ele só conseguiu atrasar, não adianta muito, né? Mas são 40 bilhões de dólares, né? Meu Deus do céu! Agora, o pior de tudo, para vocês todos, no máximo, talvez 10% dessa grana chegue na mão de instâncias do governo ucraniano que vai usar para algum benefício público. Aliás, benefício público não vai ter nenhum, na verdade. Eles pedem dinheiro aos americanos todo mês. Eles já fixaram até uma cifra. O Zelensky falou que a Ucrânia precisa de 15 bilhões de dólares todo mês só para pagar as contas. E eles acham que os americanos e os europeus vão dar essa grana para eles. Ou seja, você não dá dinheiro para um país falido. A Ucrânia, supondo que um pedaço da Ucrânia sobreviva, eles vão ter que pagar tudo isso de volta algum dia. Entende? Ou seja, esses 40 bilhões, entre aspas, se você vai fazer o breakdown nos próximos dias e semanas, você vai ver que quase tudo é mutreta do complexo industrial militar. É reciclagem de armas que estão estacionadas no complexo industrial militar, que vocês vão jogar em cima da Ucrânia e falar, vocês pagam, mais tarde vocês pagam, o juro vai ser baixo, etc. Aí quando vem a conta, não temos como pagar. Faz um empréstimo para o FMI. É assim que funciona. Ou seja, esse dinheiro, na prática, não vai render nada para os ucranianos e é uma quantia exorbitante. 40 bilhões, se você comprar 20 ou 30 bilhões de armas desses 40 bilhões, nossa, dá para você lançar várias guerras. É 10 vezes mais do que a Rússia gastou até agora na Operação Z. É inacreditável um negócio desse. Não faz o menor sentido. Ou seja, uma coisa que a gente pode fazer nas próximas semanas é identificar para onde vai esses 40 bilhões e vai cair na mão de quem. Mas aí é jornalismo investigativo de verdade que os americanos não fazem mais, né? Vai ter que ser a moçada independente para descobrir isso. Eu digo, o jornalismo oficial não faz mais. Não faz mais, Exatamente. Ô Pepe, mas voltando ao tema do Brasil, né? A Laurita tinha feito um comentário. Eles sabem que o vice é o Geraldo Alckmin e tal, aquela coisa toda. Será que não tem uma visão, assim, quer dizer, olhando para os Estados Unidos, não, vamos ter uma certa paciência com o Brasil. Vamos olhar aqui numa transição. Não tem jeito de derrotar o ex-presidente Lula. Ele ganha. A gente fica bem, né? Como, na verdade, os golpistas de 2016 aparecem no filme como os democratas de 2022. Eles ficam bem. E aí, depois que o Lula assumir, quer dizer, muita pressão interna, externa, tal, essa tentativa de impor a agenda. E caso não consigam, esperar um próximo governo, esperar mais 4 anos, ou eles não esperam mais nada. Eles não têm paciência. A sua argumentação é bastante lógica. Mas faria sentido, né, para alguém que tivesse paciência. Né, a sua argumentação é lógica. O problema é que esses psicóticos não seguem a lógica, como demonstraram com a história da Ucrânia, como demonstraram com a absoluta negação de nem sentar para discutir expansão da OTAN e como é que chama? Possibilidade. A Laurita está dizendo assim, esperar que ingenuidade. Eu sei o que ela está pensando, mas eu não vou falar o que ela está pensando. Não é ingenuidade. É uma proposta lógica, mas o principal que a gente tem sempre que reiterar, nós estamos lidando com um bando de psicopatas. Muito, muito, muito barra pesada. Os caras que influenciam o que, entre aspas, esses mensageiros vagabundos tipo Tony Blinken e Jake Sullivan falam, são esses caras de think tanks, psicopatas todos, neocons, Robert Kagan, esse tipo de gente, Max Boot, esse tipo de gente, essa gente é muito perigosa. São os caras do projeto para o novo século americano, a maior parte deles, reciclados, entende? Eles não têm, e para eles, toda a América Latina como eles veem a América, eles não veem o Brasil como um Brasil distinto culturalmente da América Latina hispânica. Eles veem um blob
na América Latina, temos que controlar essa porra desse quintal inteiro. Eles não têm a capacidade de... Primeiro que eles não conhecem a língua. Pouquíssimos falam espanhol, nenhum fala português, e eles não conhecem a riqueza cultural e as idiosincrasias culturais, as diferenças culturais entre a América Hispânica e o Brasil. Então eles vêm em bloco. E não vão ter paciência. Eles não têm paciência porque a paciência deles acabou, porque agora eles estão na frente de duas ameaças existenciais na cabeça deles. Então, se você é um país importante na América Latina como o Brasil, você está nos BRICS, você está aliado com a Rússia e a China, você é um inimigo. Acabou. Não existe nuance, Leonardo. Isso que é o problema. Por que não tem mais diplomacia? E por que tudo isso é controlado por um bando de psicopatas ideologizados, totalmente imperialistas, old school? Não tem possibilidade de diálogo. É muito interessante isso que você fala, Pepe. O governo brasileiro nomeou dias atrás um novo ministro de Minas e Energia, sim, chamado Adolfo Saxida, e ele falou no seu discurso de posse que o Brasil vai se afastar das autocracias e se reaproximar das democracias amigas, né? Então foi uma sinalização do governo Bolsonaro aos Estados Unidos. Ele está falando como um porta-voz do Departamento de Estado, né? É interessante. Então, ele fala, na verdade, para os Estados Unidos, mas o governo Biden não quer se aproximar do governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro fica naquela coisa, eu vou para a Cúpula das Américas ou não vou? Ele está dizendo que não vai porque ele não conseguiu ter um encontro relativamente importante com o Biden. Né? Não vai ter. Isso não vai ter, porque também ele é muito tóxico, né? Ele é uma figura tóxico, muito... Eles não vão dar. Não, isso não vai rolar mesmo. Exatamente. Mas tem uma outra coisa que eu estava pensando aqui. Enquanto você pensa, olha só para corrigir uma fala, você falou que os americanos não produzem nada. A Luciana está corrigindo, eles produzem pasta de amendoim e picles também, tá? Então, tem pasta de amendoim de quinta categoria e um picles comparado com os picles europeus, uma piada. Exatamente. Bom, nem isso presta, porra, é sacanagem, pô. Produtos medíocres. Pão, por exemplo, eles produziam um excelente pão de forma nos Estados Unidos. Eu lembro de décadas atrás. Eu acho que nem pão de forma eles fabricam mais, eles importam pão de forma. Inacreditável. Vamos lá. Pepe, então olha só, acabei te interrompendo, você lembrou de você tocar num outro ponto. Não, agora eu já entrei numa outra coisa, eu estava pensando. Não, se eu entrar nessa história. É um artigo que eu escrevi sobre estratégia, aí eu vou começar a falar de Bizâncio, aí a gente vai entrar no Bizâncio no século X, que aí nós vamos escapar para a loucura total. E a gente até tinha pensado, quer dizer, em fazer essa conversa como tema principal, né? O tema principal. Bom, mas ele vai voltar, eu quero voltar a esse ponto, o ponto das semelhanças estratégicas da Rússia especialmente com Bizâncio. Eu comecei a olhar umas coisas sensacional. E umas comparações que... O último livro do Michael Hudson é bárbaro. Ele me mandou uma cópia. Eu vou fazer uma resenha e com uma mini entrevista com ele, acho que sai no começo da semana que vem. E o livro dele é sensacional. Ele faz vários paralelos de Grécia Antiga, Roma Antiga, inclusive Bizâncio, com a Rússia e a China atualmente. Sensacional. Aí eu vou falar um pouco sobre isso na resenha, e a gente pode conversar em cima depois. O livro do Michael é sensacional. O título é O Destino da Civilização. Pepe, eu queria te mostrar uma notícia que foi simbólica nessa semana. Sim. E que mostra o fracasso total, completo e absoluto dessas punições da Rússia, das sanções, enfim. McDonald's foi embora da Rússia, né? Sim. Quando o McDonald's chegou à Rússia, foi, na verdade, saudado como a vitória definitiva do capitalismo. Eu lembro. Leonardo, eu lembro. Era aquele na Pushkin Square. Eu fui lá, você acredita? Então. E agora o que acontece? Eu entrei na fila. Chega para a Rússia e fala assim: estamos indo embora. Aí a Rússia fala: beleza, então vocês vão passar toda a operação para um operador local. Para um operador russo, isso. E tinha gente até brincando que a expectativa de vida pode subir na Rússia depois dessa... mas vai... Nossa, mas vai subir... É engraçado, porque McDonald's, pelo menos em Moscou, McDonald's é o fim da linha. Quando você não... Está tudo fechado, ou você não pode... Ou você não quer gastar muito para comer qualquer lixo possível, você vai no McDonald's. E a garotada vai muito no McDonald's em Moscou.
Ou seja, certamente os moscovitas vão fazer como, por exemplo, os turcos ou os iranianos, que eles têm equivalentes locais do McDonald's, onde você come muito melhor. A carne é muito melhor, a batata frita é melhor, etc. Só que não tem o logo, né? Olha, eu não sabia dessa pergunta. A gente até fez uma questão interessante, né? Então, hoje saíram os 40 bilhões de dólares dos Estados Unidos e a gente falava, bom, os soldados estão acabando. A gente falou da rendição em Mariupol lá. Sim. Ana Luísa, ali que estão soltando prisioneiros do ISIS para que lutem na Ucrânia. Já tem a Ucrânia vai virar um território de mercenários? Já tem até um número. Eu vi, se não me engano, 50 garantidos, mas já tem uma possibilidade que seja, sabe, 100 e pouco, 200 e pouco, etc. E tal. Sim, mas isso já tinha antes, Leonardo. Quando teve o golpe no Cazaquistão, vocês lembram do golpe no Cazaquistão, né? Fracassado, na tentativa de golpe. Fracassado, exatamente. Tinha um contingente de ISIS em Idlib que os americanos tinham feito uma conexão via Afeganistão e de lá mandaram os caras para o Quirguistão e os caras atravessaram a fronteira do Quirguistão com o Cazaquistão. Foi um negócio ainda muito mais complicado. Essa é muito mais fácil, porque os caras voam direto da Turquia para a Ucrânia. Tem voo. Dá para você ir da Turquia para a Ucrânia. Dá para você voar de Istambul para Kiev, por exemplo. Peraí, não sei se ainda está rolando. Não tem mais, porque fechou o espaço. Desculpe, fechou o espaço aéreo. Tem que ser por overland. Mas vindo da Turquia é muito mais fácil, né? E sem dúvida, isso se encaixa no projeto, na verdade, um dos projetos iniciais do Blackwater lá, como é que chama? Puta, esqueci o nome do cara. Me deu um branco agora. O dono da ex-Blackwater reconfigurado em Academy. Bom, eu vou lembrar, você vai lembrar o nome dele também. O plano original dele, que ele tinha vendido para os ucranianos, era de montar uma força mercenária, e incluindo seja o que for. Em vez de ser uma jihad internacional, como foi no Afeganistão nos anos 80, uma neonazi internacional. E usando ISIS estacionados em Idlib ou protegidos pelos americanos em Al-Tanf. Sabe essa base no deserto sírio, chamada Al-Tanf, que é controlada pelos americanos, perto da fronteira com o Iraque? Lá tem ISIS. E de lá, os americanos organizam o transporte de caras do ISIS para ir para a Ucrânia. Isso vai se intensificar cada vez mais. É um projeto CIA. A CIA sempre usou extremas direitas de todos os tipos, muçulmanos ou brancos, etc. e tal, para fazer operações de desestabilização pelo mundo inteiro. Vão agora usar o que eles têm na mão, que são as redes que eles controlam, que são as redes do ISIS. Sem dúvida. Isso vai ficar cada vez pior. Cada vez pior. E, bom, juntando... Se eu tivesse tempo, eu ia juntar essa história com o que aconteceu no Paquistão há um mês atrás, onde teve um atentado no Baluchistão contra os chineses, instrumentalizado pela CIA também. A CIA instrumentaliza um movimento de libertação do Baluchistão, que se chama Baluchistan Liberation Movement, e os caras explodiram uma suicide bomber na frente do Confucius Institute de Karachi e mataram vários chineses. Foi um escândalo, e ficou claro para todo mundo que a CIA voltou a atuar no Paquistão. Anti-China, exatamente, e pegando um elo fraco da ligação da China com o Paquistão. Se a gente começa a juntar todas essas pontas, Leonardo, é infinito. É uma Matrix. É uma Matrix. Bom, só acompanhar tudo isso, você não dorme, né? Você tem alguma recomendação, para a gente fechar aqui, Pepe, você tem alguma recomendação de leitura para o pessoal, de alguma coisa que valha muito a pena? Bom, o livro do Michael não saiu ainda. O que eu recomendaria, assim que sair, eu acho que sai no fim de maio, ou começo de junho. E tem um outro livro desse meu amigo do Valdai,
que é um livro sobre a russofobia. Eu recomendo, mas ele não saiu. Quando ele saiu, eu dou as diretrizes para vocês. É um livro examinando russofobia historicamente, e vindo já dos últimos 100 anos. É sensacional o livro. Sensacional. O Eduardo dizendo, viu o Pepe no Richard Medhurst, precisa ir no Deduran agora. O que é isso? O Richard é ótimo. O Richard é um... Ele é bárbaro, porque ele é multinacional. Ele é como eu também, é um nômade internacional. Fala várias línguas, ele cresceu no Paquistão também, Síria, fala árabe fluente, e ele escreveu para... Ele é como você, ele é basicamente um youtuber. Bom, e o programa dele tem uma audiência brutal. Entre os individuais da nova geração, trabalhando em inglês, ele é um dos melhores. Que legal. O Ben Norton, que está no Multipolarista agora, é um dos melhores dos jovens também. Eu fiz uma podcast com um outro garoto, Danny Haifong, é um americano vietnamita. Então tem uma nova geração de americanos ou ingleses ou anglo-americanos, mas com um trânsito internacional, jovens. É muito legal. E você está falando para um público super jovem. É legal pra caralho isso. Muito legal. Muito legal. Pepe, celebridade mundial. Aqui não, eu acho mais legal falar com eles do que você falar com os caras do Valdai Club, por exemplo, que é um bando de totems lá, sentados. E são um pouco atlanticistas demais, entende? Você sabe, eles criticam pesado a Operação Z, né? Dentro do Valdai. Bem pesado. Muito bem. Porque... Diga. Desculpa, essa perspectiva atlanticista ela está enraizada nas elites russas também. E é uma coisa que não só Putin, mas Putin, Lavrov, Patrushev, etc., eles têm que coordenar com esses caras, porque esses caras têm uma ligação atlanticista muito pesada com bancos, com os Masters of the Universe financeiros, etc. e tal. Ou seja, o jogo de equilíbrio do Kremlin dentro da Rússia é bem complicado. Essa noção vendida para o Ocidente de que o Putin é um ditador e que tudo que ele tudo vem da cabeça dele, ele impõe o que ele quiser, mas não é assim mesmo. É muito interessante. Isso valeria uma aula também, né? Quer dizer, como isso valeria a gente entrar em detalhes também mais tarde. Sim. Eu vou do Juídson, que valeria um programa também sobre as relações China e Coreia do Norte. Nossa, mas puta, nem fale. Eu não estou tendo tempo de acompanhar a Coreia do Norte, mas eles fizeram um outro teste, né, agora há pouco. É isso. Bom, Pepe, olha só, deixa eu agradecer a você, a todo mundo que está nos assistindo. Quem Obrigado puder visitar esse link, catarse.me/580 dias, é o nosso novo documentário. Agradeço bastante. É sobre o quê? 580 dias da prisão do Lula, sua luta por liberdade, a volta da democracia no Brasil. A gente está vivendo um filme aqui no Brasil, Pepe. É o seguinte, quer dizer, a saga do Lula, ela é cinematográfica. Mas completamente. Presidente, preso, solto, casou no dia de ontem. Lula se casou ontem. Ontem foi o casamento. Casou ontem. Foi o casamento. A notícia de ontem no Brasil foi o casamento do Lula. E agora, liderando todas as pesquisas e tal, então o documentário vai trazer todo o drama. Mas né? tem o cara para fazer o filme, Leonardo. Emir Kusturica. Não, esse vai ser fantástico. O Emir Kusturica seria o cara para fazer o filme. Não tem a menor dúvida. Mas enquanto isso a gente faz o nosso documentário. Não, super legal. Mas eu pensando num biopic de 3 horas, Dolby, Big Screen, o Costa Rica. É isso aí. Pepe, obrigado a você, obrigado a todo mundo que nos assistiu. Obrigado a vocês todos. Valeu, abraço. Vamos continuar. Tá pesado, mas o que nos resta, né? Semana que vem. Daqui 2 semanas a gente vê. Valeu, abração. Abração, tchau.